E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago um jogo maravilhoso entre Bob Fischer e Bent Larsen, onde o Bob Fischer aplica uma armadilha na defesa Arlequine e acaba ganhando do jogador que não era ninguém mais, ninguém menos do que o terceiro melhor jogador do mundo em menos de 10 lances. E é isso aí que você está ouvindo. Fica aí porque essa é uma armadilha que você pode utilizar nos seus jogos. Temos então peão E4, cavalo F6 e a defesa Arlequine. O jogador de brancas aqui, o Fischer, avança o peão chutando o cavalo. Quando o cavalo vem para a casa de D5, aqui existem duas possibilidades de lance, vamos colocar dessa maneira. Existem as pessoas que jogam peão C4 chutando o cavalo e as que jogam peão D4. O que eu vou recomendar para você, telespectador aí de nível intermediário ou de nível iniciante? Eu recomendo que você jogue peão D4. Por mais que C4 chute o cavalo, você gera aqui uma fraqueza na posição. Depois de cavalo B6, esse peão se torna um alvo. O jogador de pretas está sempre de olho nele. Então o bispo não pode se mover e alguns lances de desenvolvimento não podem ser jogados. Inclusive, se você jogar peão C5 chutando o cavalo mais uma vez, o cavalo vai se plantar aqui na casa de D5 e agora não tem mais o que você possa fazer. Você gerou uma fraqueza enorme aqui no seu centro. Portanto, eu recomendo que por mais suculento que C4 pareça, você jogue peão D4 e tente se ater a esse centro, certo? Como o Bob Fischer jogou. Temos então peão D6 por parte das pretas, esse lance vai vir 99% das vezes, e nunca é vantajoso para o jogador de brancas capturar esse peão de D. Quando você captura o peão de D, você abdica de parte do seu controle central, e o jogador de pretas vai retomar com o peão de C, e agora ele possui dois peões centrais contra um peão seu. O mais correto aqui é você jogar cavalo F3, defendendo o peão de peça. Dessa maneira, se o jogador de pretas capturar o peão, você captura de cavalo e estabelece um grande controle central. Então, temos essa posição entre Bent Larsen e Bob Fischer, e o Bent joga o lance cavalo D7. Essa posição aqui tem história. Esse lance cavalo D7 é uma novidade teórica criada pelo Bent Larsen. Geralmente se jogava peão G6 ou, se não, peão C6 nessa posição. Mas ele testou o cavalo D7 contra o Mikhail Tal. E Mikhail Tal olhou para essa posição, resolveu jogar bispo C4 e a partida acabou empatando. Se você quiser dar uma olhada também na partida entre o Mikhail Tal e o Bent Larsen nessa posição, eu vou deixar ela linkada aqui na descrição. Ficou conhecido inclusive como o dia que o Mikhail Tal piscou. Porque quando o Bent jogou com muita confiança contra o Bob Fischer esse mesmo lance, o Bob Fischer não pensou duas vezes e sacrificou o cavalo na casa de F7, chamando o cavalo D7 de uma gafe que perde imediatamente. A ideia é que cavalo toma F7 vai levar a uma posição onde após rei toma F7, o jogador de brancas pode jogar dama H5 cheque. E isso parece muito com o ataque fegatelo. Você sacrifica um cavalo na casa de F7 e se o jogador de pretas quiser se ater à defesa desse cavalo, ele vai ter que caminhar o rei para frente. Então, rei E6 e as brancas têm uma posição de ataque lindíssima, praticamente ganha. O Bob Fischer, por alguma razão, jogou dama G4. Dama G4 cheque não é o lance aqui. O lance mais correto seria peão C4 chutando o cavalo e continuando o ataque. Quando ele joga dama G4, a ideia é oferecer um empate. Temos então rei F7, dama H5, rei E6. E aí a dama volta para G4 e o empate é ofertado. O que acontece? Quando ele jogou esse dama G4 mais uma vez, acredito que o Fischer queria um empate fácil depois de 10 lances. Não sei se ele sabia que estava ganho, não sei se depois ele ia ofertar aqui alguma diferença no próximo lance, caso o rei voltasse para a casa de F7. O Bent Larsen diz que gostaria de jogar para uma vitória e caminha o seu rei para a casa de D6. Essa é uma amarga decisão, que vai resultar, é claro, na derrota, certo? Essa é uma história bem famosa. Você provavelmente já fez a mesma coisa, recusou o empate para daí perder feio e ficar pensando, putz, por que eu não aceitei o empate? Mas aí a gente vê que pelo menos nesse sacrifício você tem como forçar o empate, no mínimo, caso você não seja o melhor jogador para jogar esse tipo de posição. Mas a ideia agora do ataque é muito simples. Você joga peão C4, ameaçando esse cavalo, e depois vai iniciar uma caça ao rei. É muito fácil que o jogador de pretas acabe levando aqui um checkmate de maneira rápida. Vamos lá. Temos cavalo para F6, com o tempo na dama, ok? Dama G3 cheque, rei E6. Agora, o jogador de brancas pode recuperar o material sacrificado, jogando peão de C
toma o cavalo em D5 e pronto, o jogador de branca já justificou seu sacrifício de cavalo, recuperando o material. Dama toma D5, cavalo C3 ameaçando a dama, é um sacrifício do peão de D4, e depois que o jogador de pretas aceita o sacrifício, as brancas vão começar a caçar esse rei no meio do tabuleiro, desenvolvendo com o tempo em cima da dama. Então, ó, bispo E3 chuta a dama ao mesmo tempo que desenvolve, dama B4 ameaça o peão de B2, e o Bob Fischer, que é o jogador que geralmente toma esses peões envenenados, nessa posição oferece o peão envenenado, falando, olha, eu quero muito jogar bispo C4 cheque e caçar o seu rei. No entanto, tem uma dama aqui. Vamos fazer o seguinte, pega o meu peão e para de guardar essa casa. E é justamente o que acontece. Dama toma peão de B2, bispo C4, quando o rei vai para D7, Bob Fischer segue o seu ataque com torre cheque, cavalo B5 ameaçando o duplo na casa de C7 que não pode ser defendido, e finalmente o Bent Larsen desiste da partida e dá a vitória a Bob Fischer. Agora nós vamos dar uma olhada no que é que você vai jogar caso o seu adversário jogue de maneira um pouquinho diferente dentro desse mesmo sacrifício. Por exemplo, quando você joga o dama H5 e o rei do seu adversário vem para a casa de E6, caso você não queira jogar a dama G4 e repetir lances como Fischer, você pode jogar peão C4 de maneira imediata. E a tendência é que o seu adversário ainda vai jogar cavalo para F6, chutando a sua dama. Então digamos que ele jogue cavalo de 5, né? Aqui no caso cavalo da quinta, para F6, chutando a dama. Você deve chutar o rei do seu adversário com o peão D5 e na sequência de rei D6 você pode jogar dama para F7 ameaçando dama E6, que não seria um checkmate, mas certamente levaria a um checkmate na posição. Se o seu adversário jogar cavalo para E5, que ameaça a dama ao mesmo tempo que fica de olho nessa casa, o recomendado é que você jogue bispo F4. E agora você cravou o cavalo do seu adversário. O rei do seu oponente está no centro, ele tem pouquíssimas casas e você tem controle aqui de quase todas elas. A ideia é que o seu adversário vá levar um checkmate de maneira rápida aqui no centro do tabuleiro. Nessa posição já existem muitos lances diferentes que as pretas podem fazer, no entanto, a vantagem das brancas é visível, então eu realmente recomendo que você experimente com esse tipo de sacrifício. Se você viu o vídeo até aqui é porque você claramente gosta do conteúdo que eu produzo, então por favor não deixe de se inscrever no canal, disparar o seu like e virar membro do canal caso você tenha condições de me apoiar. Os membros têm benefícios exclusivos, como é o caso de alguns vídeos de xadrez posicional. São videoaulas um pouquinho mais compridas, mais técnicas aqui no YouTube, voltadas para você que realmente tem a ambição de melhorar no xadrez. E agora eu gostaria de mostrar para vocês algumas outras posições nas quais esse mesmo sacrifício de cavalo em F7 será um tipo de sacrifício temático. Vamos começar com a posição do gambito Breyer, que eu já fiz vídeo aqui no canal sobre o gambito, que tem mais ou menos a mesma ideia agressiva que vem contra a defesa Caro-Kann. A ideia é que você vai jogar peão E4, quando você vê que seu adversário quer jogar a Caro-Kann com peão C6, ao invés de jogar o tradicional D4, você joga peão D3, e isso tem uma ideia um pouco agressiva. O objetivo é que depois de peão D5, você vai sacrificar o peão, jogando aqui, ó, cavalo para F3. E o objetivo disso é pegar uma posição meio que parecida com o do gambito balístico intercontinental, também conhecido como gambito Tennyson, né? Depois de peão toma peão, você joga cavalo G5, ameaçando recuperar o peão, mas também ameaçando sacrificar o cavalo na casa de F7. O mais natural é que ele jogue peão de E, tome peão de D3, e agora depois de bispo toma D3, você tem uma fortíssima armadilha aqui depois de cavalo F7. A ideia é que se o adversário segue com lances naturais, como o cavalo F6, por exemplo, você segue tomando em F7 e na sequência jogando bispo G6, que é um ataque descoberto que ganha a dama do seu adversário. O mesmíssimo ataque vai funcionar se o seu adversário, por exemplo, jogar peão H6 chutando o cavalo. A única forma dele não cair nesse ataque é defendendo a dama no próximo lance, jogando um lance passivo, como é o caso de cavalo D7. Ainda assim, o sacrifício vai levar algumas posições bem ativas, mas ele é temático em algumas posições. Como nós vimos no próprio gambito Tennyson, que é peão E4, peão D5 e na sequência cavalo F3, esse mesmo sacrifício vai ser super temático. Você está negando entrar na escandinava
para jogar um gambito super dinâmico, no qual, depois de peão, toma peão, ameaçando o seu cavalo, você vai jogar o cavalo para a casa de G5, ameaçando recuperar o peão, mas também colocando o cavalo em uma casa na qual o sacrifício é possível. Então, se ele quiser defender o peão com o cavalo F6, você oferece um segundo peão com o peão D3, e a ideia é a mesma, né? Peão toma, bispo toma, se peão H6 chutando o seu cavalo, ele acabou de cair na armadilha e você joga cavalo por F7. E essa armadilha é mais famosa pelo nome, né? A armadilha do míssil balístico intercontinental, do que de fato pela posição. Mas é só para mostrar o tanto que esse mesmo sacrifício de cavalo em F7 é temático e acontece em diversas outras posições. Por último, temos a posição mais temática de todas, que é a posição do ataque fegatelo, no qual você joga o cavalo para F3, vem cavalo C6, bispo C4, cavalo F6 e você joga cavalo G5, botando pressão na casa de F7. Se o seu adversário defender incorretamente, com o peão D5, peão toma e cavalo toma, ao invés de jogar alguma das outras variantes, como é o caso de cavalo A5, como é o caso de cavalo D4 ou peão B5, se ele toma, você pode sacrificar com a mesma justificativa. Cavalo toma F7 e na sequência você vai dar um duplo no rei e no cavalo com dama F3 e o adversário vai ter que trazer o rei para o centro se ele quiser se ater à defesa desse cavalo. Então você vai jogar uma posição de ataque muito semelhante à maneira que Bob Fischer jogava esse tipo de posição. Agora basta botar pressão na peça cravada que você assegurará a sua vitória em poucos lances. Pois bem, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.